Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma pequena e pacífica cidade em Ohio chamada Riacho Maple, o tempo parecia fluir mais devagar do que em qualquer outro lugar. Era o tipo de lugar onde os invernos eram longos, os verões repletos de churrascos no quintal, e todos sabiam pelo menos o primeiro nome do filho do padeiro ou do cachorro do carteiro. As casas eram modestas, os gramados aparados todos os sábados e os segredos, embora enterrados, sempre acabavam ressurgindo, carregados pelos sussurros dos vizinhos e pelo silêncio pesado das janelas fechadas. Foi aqui que ele viveu Daniel Cooper, um homem discreto e sólido, com as mãos sempre manchadas de óleo e o olhar frequentemente voltado para o horizonte. À primeira vista, ele era apenas mais um mecânico. Mas por trás dessa aparente banalidade, carregava consigo uma história de sacrifício, dor e resiliência, uma história que mudaria o destino de muitos ao seu redor. Daniel e Melissa Cooper antigamente, éramos um casal chamado Os Filmes. Eles se conheceram no ensino médio, ela capitã das majoretes, ele um jogador de beisebol sem grandes ambições. Eles se apaixonaram numa noite em um baile de outono, dançaram uma dança lenta do Fleetwood Mac e nunca mais se separaram. Aos 19 anos, casaram-se na igreja da cidade, com sorrisos das famílias e a bênção dos mais velhos. Logo os filhos nasceram. Noé, o mais velho com um olhar sério, então Liam, impulsivo e engraçado, Graça, doce e sonhadora, Eli, franco e independente. E finalmente o mais jovem Caleb, que mal tinha completado 2 anos quando o mundo desabou. A casa do Cooper, um antigo edifício de madeira no final de Maple Lane, era sempre cheia de barulho. Risos de crianças, discussões no corredor, panelas e frigideiras batendo, desenhos grudados na geladeira e meias que não combinavam. Era uma bagunça alegre, alimentada pelo amor, mas também pelo cansaço. Muito cansaço. Melissa, em particular, carregava o peso invisível de dias que eram todos iguais. Com o passar dos anos, seu olhar escureceu. Ela frequentemente falava em voz baixa de uma vida que desejava ter sido diferente. Lembrava-se dos verões em que sonhava em mochilar pela Europa, subir ao palco, escrever um romance, reinventar-se em outro lugar. Mas fraldas, noites sem dormir, contas, trabalhos de casa e consultas médicas haviam levado a melhor sobre seus sonhos. Numa manhã de outubro, sem um grito, sem uma despedida, ela arrumou as malas. Deixou um bilhete rabiscado, colocado perto da cafeteira. Não aguento mais. Me desculpe, Melissa. Quando Daniel desceu as escadas naquela manhã, encontrou a casa estranhamente silenciosa. As crianças ainda dormiam. Ele leu o bilhete. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, lentamente dobrou-o e guardou-o no bolso. Preparou o café da manhã. Vestiu as crianças. Sorriu. Fingiu. Mas quando a noite chegou no quarto que de repente ficou grande demais, ele desabou. Silenciosamente. Como tudo mais que fazia. Os meses seguintes foram uma descida brutal para uma nova realidade. Daniel trabalhava como mecânico em uma pequena oficina localizada nos arredores da cidade. O proprietário, Jack Murphy, um velho rude, mas justo, tentou aliviar suas horas, mas Daniel recusou. Ele precisava de cada hora, de cada dólar, para garantir que seus filhos tivessem tudo o que precisavam. Os faturas acumulavam-se no canto da mesa da cozinha. A geladeira rangia vazia em algumas noites. Não havia mais saídas ao cinema, nem refeições em restaurantes. As crianças faziam perguntas. Onde está a mamãe? Perguntou Caleb, sem entender. Daniel respondeu com palavras simples e verdadeiras, sem raiva. Ele não queria que seus corações se enchessem de amargura. Ele nunca pediu ajuda, nem aos serviços sociais, nem aos vizinhos, nem aos pais que moravam em outro estado. Ele era orgulhoso demais. Ou talvez estivesse muito abatido. Então ele aprendeu. Aprendeu a trançar o cabelo de Grace e Eli, embora no início elas rissem da sua falta de jeito. Aprendeu a cozinhar mais do que macarrão com queijo. Dominava a lasanha, o chili e as panquecas de domingo de manhã. Elaborou uma tabela de tarefas familiares, tornou-se especialista em horários escolares e em organizar festas de aniversário com pouco dinheiro. Ia às reuniões de pais e professores com um uniforme engordurado, o rosto contraído, as mãos ásperas, mas o olhar sempre firme. A cidade estava olhando para ele. Alguns tinham pena dele. Outros o julgavam em silêncio. Havia murmúrios nos supermercados. Vizinhos que diziam, Melissa estava certa, ela devia estar sufocando. Ou ainda, pobre Daniel, ele faz o que pode, mas não é vida. Mas também havia aqueles que a admiravam. Silenciosamente. Uma caixa que colocou um bilhete doce na sacola.
Uma professora que ficou um pouco mais tarde com as crianças. Um velho que deixou um saco de maçãs na porta. Daniel ainda não sabia, mas, em meio a essa tempestade, ele estava se tornando um pilar, não apenas para seus filhos, mas para toda a comunidade. E durante esse tempo, Melissa não deu nenhum sinal de vida. Um dia, quando as cicatrizes do passado se tornaram mais discretas, Daniel recebeu uma oportunidade inesperada. Um velho local, dono de uma garagem abandonada na saída de Maple Creek, queria se livrar dele. O telhado estava vazando, as paredes estavam rachadas, as máquinas enferrujadas pelo inverno. Mas a oferta era irrisória. Daniel hesitou. Ele não tinha muitos recursos, mas tinha algo mais raro. A determinação crua de um homem que não tem mais medo de cair. Ele aceitou. E esse foi o começo de uma nova aventura. Durante semanas, ele trabalhou incansavelmente. Durante o dia, trabalhava na garagem de Jack Murphy para manter a panela fervendo. À noite, com uma lanterna de cabeça parafusada na testa, lixava paredes, consertava máquinas antigas à mão e limpava escombros sozinho. Aprendeu sobre eletricidade em vídeos online, consertou o telhado com materiais de segunda mão e repintou a placa à mão com as crianças. Porque muito rapidamente seus filhos se juntaram a ele. Não por obrigação, por lealdade. Noé, agora um adolescente, forte e silencioso como pai, trocava pneus, aprendeu a diagnosticar motores, sujava as mãos sem reclamar. Graça. Calma e organizada, cuidava das pequenas contas das agendas, mantinha um caderno espiral no qual registrava cada centavo. Lhe adorava lubrificar correntes, testar buzinas e brincar com os clientes. Ele desenhou os logotipos, decorou a sala de espera, colou estrelas nas paredes. Até pequeno Caleb, no auge de seus 8 anos, varria o chão enquanto assobiava, orgulhoso de ser aprendiz do chefe. Foi um coletivo renascentista. Mais que uma garagem, Cooper Alto e Filhos tornou-se um símbolo. A história familiar forjada no abandono e reconstruída no suor. 5 anos depois, o negócio estava prosperando. Daniel havia contratado 8 funcionários, todos moradores de Maple Creek. Alguns eram ex-alunos do ensino médio, outros pais solteiros que haviam encontrado uma segunda chance. A garagem não era mais apenas um negócio. Era uma comunidade. As pessoas vinham aqui para consertar seus carros, sim, mas também para tomar um café, pedir conselhos, encontrar um pouco de calor humano. A família Cooper era agora um pilar da Maple Creek. As crianças brilhavam. Noah se preparava para a faculdade, Grace sonhava com contabilidade, Ellie queria ser arquiteta, Liam estava pensando em assumir a oficina um dia. Até Caleb, que adorava fazer perguntas sobre motores, havia se tornado o mascote da empresa. Mas apesar das risadas, dos sucessos, dos diplomas expostos na sala de estar, um vazio permaneceu. Alojado em um canto do coração de cada um, uma ausência que já não doía todos os dias, mas que às vezes se impunha à noite no silêncio. Uma voz que desaparecera sem um adeus. Uma mãe. Melissa. E então, numa manhã de primavera, enquanto os pássaros cantavam acima da garagem, Daniel estava inclinado sob o capô de um velho Ford vermelho. O sol filtrava-se pela porta entreaberta, desenhando linhas douradas no chão. Ele estava limpando a graxa dos dedos quando uma figura apareceu na entrada. Ela usava grandes óculos escuros, um casaco bege amassado, uma bolsa surrada no ombro. Seu cabelo, antes brilhante, agora estava opaco, grisalho em alguns pontos. Seu rosto revelava os anos, olheiras, rugas finas, um olhar cheio de cansaço e preocupação. Era Melissa. Ela ficou ali por um momento, como se estivesse paralisada pela cena à sua frente. A garagem vasta e organizada, com ferramentas cuidadosamente penduradas, as paredes repintadas, os escritórios em plena atividade. Então seus olhos pousaram em Daniel, que se endireitou lentamente com um pano na mão. Ele a reconheceu imediatamente. Mas não disse nada. Seu rosto permaneceu impassível, seus olhos inexpressivos. Uma tempestade silenciosa fervilhava dentro dele. 10 anos. 10 anos de silêncio, de noites a sós com as crianças, de feridas curadas sem respostas. A voz de Melissa era um sussurro, quase abafada. Daniel. Ela deu um passo, depois outro. Seu olhar pousou na placa pendurada na parede, Cooper Alto e Filhos, depois nos rostos jovens que passavam atrás das janelas salientes, Noah, quase um homem agora, Liam mais alto que ela, Ellie concentrada em um desenho corporal, Grace no computador, Caleb rindo na recepção. Seus olhos estavam marejados. Ela não sabia por onde começar. Eu não sabia por onde começar, ela repetiu. Eu cometi erros. Me desculpe. O silêncio era pesado. Até as ferramentas pareciam ter silenciado.
Daniel, ainda em silêncio, secou as mãos lentamente e depois voltou a olhar para ela. Nenhuma palavra de raiva, nenhuma palavra de ternura. Apenas uma distância imensa entre duas pessoas que compartilharam tudo, e perderam tudo. As crianças foram notificadas mais tarde naquele dia. Eles se reuniram na cozinha da casa da família, em volta da grande mesa de madeira que eles mesmos haviam reformado. Melissa entrou desajeitada, uma estranha na casa que um dia administrara. Ninguém gritou. Ninguém chorou. Eles olharam para ela com olhos silenciosos, como se olha para um estranho em quem se tenta reconhecer um vínculo invisível. Ela examinou seus rostos, suas feições. Eram tão altos, tão belos, tão marcantes. Mas ela não era mais o refúgio deles. Ela não era mais mãe em suas bocas. Daniel concordou em conversar. Eles se acomodaram na cozinha, o mesmo cômodo onde, anos antes, haviam compartilhado tantas risadas, discussões e refeições apressadas entre as tarefas e os banhos. Nada havia mudado significativamente. A mesa ainda estava lá, um pouco mais gasta, as cadeiras rangiam do mesmo jeito. Mas tudo, absolutamente tudo, havia mudado no ar ao redor deles. Daniel cruzou os braços, recostando-se na cadeira. Olhou para ela por um longo tempo antes de falar. Você quer voltar? Ele perguntou com a voz calma, mas tensa, como se cada palavra tivesse que atravessar uma enxurrada de memórias. Melissa ela assentiu lentamente. Seus olhos procuraram os de Daniel, mas ele os manteve fixos na madeira da mesa, como se quisesse evitar reacender uma dor mal enterrada. Não quero começar tudo de novo, Daniel. Sei que não é possível. Só quero consertar, compensar o que destruí. Se é que isso é possível. Daniel fechou os olhos brevemente. Então sua voz ficou sombria. Você não acabou de romper um casamento. Você abandonou 5 almas. 5 filhos que esperavam por você todas as noites na janela, convencidos de que tinham feito algo errado. Sabe quantas vezes Caleb perguntou se você voltaria? Ele pigarreou. Você não estava lá quando Noah teve o primeiro ataque de pânico. Ou quando a Ellie se recusou a falar por 2 semanas. Fui eu quem teve que aprender a trançar o cabelo da Grace. Eu aprendi tudo, porque você não estava lá. Melissa abaixou a cabeça, incapaz de suportar a correnteza. Respirou fundo lentamente com as mãos trêmulas nos joelhos. Eu sei, e não estou pedindo perdão. Nem sei se mereço. Houve silêncio. Então ela acrescentou. Não vim para ser desculpado. Vim porque não podia mais fugir. Daniel o observou. Por um instante suas feições endureceram, depois relaxaram. Ele havia chorado demais naquele quarto para se quebrar novamente. Ele se manteve firme, de pé mesmo quando quebrado. Você não pode voltar como se nada tivesse acontecido. Ele suspirou. Mas você pode ouvir. Você pode estar lá. Você pode responder perguntas. E ficar em silêncio quando necessário. Talvez com o tempo, haja algo para reconstruir. Não o que foi, mas algo diferente. Melissa voltou à cidade. Não na casa de Daniel. Aqueles dias já tinham acabado, mas numa pequena estudo modesto perto do centro. Um quarto com paredes brancas, quase vazio. Ela comprou um colchão, uma mesa, uma torradeira. Vivia com simplicidade, sem tentar forçar as coisas. Ia ao mercado, às vezes esbarrava em alguma das crianças, baixava os olhos quando elas desviavam o olhar. Ela não estava tentando se impor. Ela estava esperando. As crianças decidiram, cada uma em seu próprio ritmo, se queriam ou não se reconectar. Graça, a mais desconfiada, recusou-se categoricamente a vê-la. Durante meses ela ignorou as mensagens, as cartas escritas à mão. Ela disse a Daniel. Ela fez suas escolhas. Deixe-a viver com elas. Mas por trás de sua dureza havia uma dor difícil de digerir. Ela já fora a pessoa mais próxima dela. Ellie, mais sensível, aceitou um café. Encontrarão-se numa padaria. Ellie falou principalmente sobre a escola e seus projetos arquitetônicos. Melissa ouviu, assentiu, contendo as lágrimas. Caleb, jovem demais na época da partida para ter memórias claras, era o mais curioso. Ele fez 1000 perguntas. O porquê você foi embora? Você vai embora de novo? Você me amava quando eu era pequena? Melissa respondeu lentamente. Sem se desculpar. Apenas contando. O vazio que sentirá, o medo de não ser mais ela mesma, a vergonha após a fuga. Ela não tentou se justificar. Ela não estava mais fugindo. Noé e Liam ficaram para trás. Cumprimentaram-nas vezes educadamente. Uma palavra, um aceno. Nada mais. Mas não era nada. Daniel. Ele não se apaixonou novamente. Seu coração estava curado. Ele havia reconstruído uma versão de si mesmo que não precisava mais dos reparos do passado. Ele havia mudado. Amadurecido. Não precisava mais dela.
mas reconheceu a coragem em sua abordagem. Então ele lhe deu um lugar. Não é um lugar central. Há lugar definido, emoldurado e respeitoso. Um lugar que disse: você nunca mais voltará a ser o que era, mas pode ser outra coisa. Alguém útil, alguém real. Ela não era mais mãe no sentido mágico da palavra, mas ela poderia se tornar uma mulher presente e paciente, que aceita seus erros e tenta apesar de tudo estar presente. Uma figura que não pede mais nada, mas que dá, suavemente sem barulho. Um dia, durante a formatura de Caleb, a família inteira estava reunida. Era um dia lindo, as cadeiras estavam alinhadas sob um céu de verão e a multidão aplaudia. Caleb sorria orgulhosamente em sua toga com os olhos brilhando. Uma foto foi tirada. Na foto, Daniel, forte e sorridente. As 5 crianças ao seu redor, cada uma marcada pelos anos, mas unidas pela história. E um pouco ao lado, Melissa, com os olhos cheios de lágrimas, uma das mãos agarrando a bolsa. Ela não estava tocando em ninguém. Não estava se impondo. Mas estava lá. Ela não fazia mais parte do centro. Mas ela havia encontrado uma borda de moldura. E às vezes é aí que as histórias reais terminam. Não em um conto de fadas, mas em uma verdade reconstruída, dolorosa, imperfeita e profundamente humana.